e índios brasileiros. Antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil, estas terras já eram habitadas pelos até então desconhecidos índios brasileiros. No Brasil havia cerca de 3 a 4 milhões de índios antes da chegada dos portugueses. Cada tribo indígena tem sua cultura, religião e costume. Os índios pintavam seu corpo em homenagem aos espíritos da natureza e seus antepassados. O culto dos mortos era rudimentar. Algumas tribos incineravam seus mortos, outras os devoravam, e na maioria, como não havia cemitério, encerravam seus cadáveres na posição de feto em grandes potes de barro que se encontravam suspensos no teto das cabanas abandonadas e no interior dos sambaquis. As crenças religiosas e superstições tinham um importante papel dentro da cultura indígena. Os indígenas temiam ao mesmo tempo um bom Deus, Tupã, e um espírito maligno, tenebroso e vingativo, Anhangá, que era ao sul, e Jurupari, ao norte. Algumas tribos pareciam evoluir para a astrologia, porém não possuíam templos, e adoravam o sol, que era Guaraci, a mãe dos viventes, e a lua, Jaci, a nossa mãe. Alguns índios, como os Vaurá, plantam algodão e fazem vários enfeites como os usados em seus pentes. Usam uma tinta preta extraída do suco de jenipapo. As vestimentas usadas pelos índios estão relacionadas às necessidades climáticas, à observação da natureza e aos seus ritos e festas. Os indígenas também são amantes da música, que praticam em festas de plantação e de colheita, nos ritos da puberdade e nas cerimônias das guerras religiosas. Os instrumentos musicais são o toró, que é a flauta de taquara, o boré, flauta de osso, o mimbi, buzina e o uai, tambor de pele e de madeira. Curiosidades. Rituais, 180 línguas, 19 de abril, que é comemorado o Dia do Índio, aceitavam a homossexualidade masculina e feminina, cabelo curto para os homens e comprido para as mulheres, furar o lábio inferior para colocar objetos como símbolo de masculinidade, raspavam os pelos do corpo e a arte plumária é exuberante e praticamente restrita aos homens. Viviam da natureza, como a pesca, a caça, a agricultura simples, especialmente da mandioca. Foram enganados e escravizados, e houveram várias guerras por esse motivo. As sociedades indígenas são diferenciadas entre si, línguas distintas, traços de caráter e mitos. Os indígenas do Brasil foram classificados em 11 regiões culturais: Norte Amazônica, Juruapuru, Guaporé, Tapajós Madeira, Alto Xingu, Tocantins Xingu, Pindaré Guarupi, Paraná, Paraguai, Nordeste e Tietê Uruguai. Os indígenas têm costumes bem diferentes de nós urbanos, um deles é morar em ocas. Hábeis e artesãos, os índios produzem diversos tipos de artesanatos para atender suas necessidades cotidianas e rituais, que assumem hoje um importante papel de gerador de recurso financeiro, beneficiando as comunidades com uma renda complementar. Exemplos disso: cestas, bolsas, esteiras, panelas, esculturas, ferramentas e instrumentos. Os indígenas usam o leito dos rios para transportar com rapidez, navegando em canoas. As canoas maiores são construídas de troncos de árvores rígidas e chamam-se igaratés. As canoas ligeiras, ubás, eram feitas de grossas cascas vegetais, movidas a remo ou ainda a vela. A atual população indígena do Brasil é de aproximadamente 818 mil indivíduos, representando 0,4% da população brasileira, segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio Brasileiro. Há, contudo, estimativas que existam 315 mil vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. O pajé é considerado uma das figuras mais importantes dentro das tribos indígenas brasileiras. De acordo com as tradições típicas desses povos, o pajé é predominantemente um ancião dotado de poderes sobrenaturais, com a capacidade de prever o futuro, expulsar espíritos malignos e doenças das tribos. O cacique, assim como o pajé, é um dos membros mais importantes da tribo, sendo responsável pela ordem e bom funcionamento da comunidade indígena.